Isso é o que El Salvador fez a 5.000 quilômetros daqui, um país com pouco mais do que 6 milhões de habitantes, que era literalmente um inferno na Terra. Tinha 85% do seu território dominado por gangues, mas hoje é completamente diferente e tem como ambição ser a Singapura das Américas. Agora, olha as semelhanças aqui com o Brasil. Aqui no Brasil, nós também temos violência que parece um filme de terror. As pessoas andam com medo quando estão na rua, sempre em sistema de alerta. Quem está me assistindo e mora no interior talvez não sinta isso, mas quem é de cidade média e grande cidade sabe exatamente do que eu estou falando. Mas esse vídeo não é sobre El Salvador. É sobre a pergunta que todo brasileiro ou já fez ou está se fazendo em algum momento. O que eles fizeram que a gente não consegue fazer? Essa é a história do vídeo de hoje, de dois países que parecem de universos diferentes. De um lado, Brasil, um gigante que assiste o crime organizado tomar conta de tudo, como se fosse uma erva daninha, completamente complacente. As câmeras de segurança viraram parte da nossa vida, mostrando todo dia que o medo manda no jogo. Milhões de brasileiros vivem com facções nos seus bairros e quase todo mundo já mudou a sua rotina por causa do medo. A gente não sai mais à noite e quando sai, a gente muda o caminho de casa. A gente está sempre em sistema de alerta. De outro lado, nós temos El Salvador, um país que, há pouco tempo atrás, era o lugar mais perigoso do planeta. Era pior morar lá do que em países que estão atualmente em guerra. Um lugar onde as gangues, as maras, eram os verdadeiros donos dos bairros. Antes da mudança, o crime funcionava como um imposto invisível que roubava quase, olha só que loucura, 16% de toda a riqueza que o país produzia. Somando o pagamento de taxas, custos extras com segurança privada, medo de trabalhar em algumas circunstâncias. Hoje, a realidade lá é inacreditável. O país dos assassinatos agora passa dias, semanas e meses com 0 homicídios. No vídeo de hoje, vamos tentar entender como eles fizeram essa transformação absurda e, mais importante, qual foi o custo de tudo isso? Eu sou o Maicon, economista, e toda semana trago análises desse calibre aqui para o nosso canal Planeja Comigo. Então já se inscreve e ativa as notificações, caso você goste de acompanhar esse tipo de conteúdo. Então vamos nessa. Para entender a solução, você precisa entender o tamanho do problema. Em El Salvador, o problema tinha nome: Mara Salvatrucha, MS-13 e Barrio 18. Essas gangues não eram gangues normais, eram verdadeiros exércitos que dominavam territórios e espalhavam o terror. Extorsão, sequestro e assassinato com direito a mutilações eram lei. O governo era como um rei sem castelo, exilado dentro do próprio país, não mandava em nada. A população vivia um pesadelo, presa entre as gangues e um Estado inútil. Enquanto isso, aqui no Brasil, um problema parecido, só que gigante, vem se espalhando. Facções como o PCC, o Comando Vermelho, viraram empresas multinacionais do crime. Elas não só dominam as nossas maiores cidades, como estão começando a invadir o interior, agindo como um governo paralelo que cobra impostos e mata quem fica no caminho. Não tem número exato, mas alguns estudos dizem que dezenas de milhões de brasileiros vivem sob o controle dessas facções ou milícias. Apesar dos homicídios terem até caído um pouco no Brasil na última década, a verdade é que o medo só aumenta. O crime se transformou como um vírus que sofre uma mutação. O roubo de celular virou pânico diário. Golpe no Pix virou uma epidemia. O crime organizado se infiltrou na economia, na política e na nossa vida. A nossa dor é de impotência. Já a dor de El Salvador era o desespero completo. E foi do fundo do poço que apareceu um cara prometendo uma solução radical. Lá em 2019, Nayib Bukele, um político considerado por muitos como um outsider, virou presidente de El Salvador. A promessa dele era simples: tomar o país de volta dos criminosos. O plano não podia ser gradual, era uma cirurgia de emergência. O país era o paciente, as gangues eram um câncer agressivo e Bukele era o cirurgião que decidiu cortar o mal pela raiz sem anestesia. Essa cirurgia começou a acontecer em junho de 2019 com um plano dividido em 6 fases, batizado de Plano de Controle Territorial. Mas tudo mudou mesmo em março de 2022. As gangues mataram dezenas de pessoas em um final de semana só para mostrar quem mandava no país. A resposta de Bukele foi brutal. Ele simplesmente decretou um regime de exceção. Na prática, foi como se, para salvar o paciente, o médico precisasse quebrar algumas costelas durante a massagem cardíaca.
A estratégia era ousada, fazer o medo trocar de lado. Dezenas de milhares de suspeitos foram presos em operações gigantes. Para obrigar todo mundo, Bukele inclusive construiu em tempo recorde o Centro de Confinamento do Terrorismo, CECOT, uma mega prisão para 40 mil pessoas. As imagens de milhares de presos sendo levados para lá chocaram o mundo inteiro. Mas o recado era claro, a festa das gangues acabou. Os resultados foram como se a febre do paciente tivesse baixado da noite para o dia. A taxa de homicídios, que era de 103 por 100 mil habitantes, que já foi a maior do mundo lá em 2015, despencou. Em 2025, o país teve uma das taxas mais baixas de toda a América Latina, mais baixa que o Canadá e os Estados Unidos. Em 2025, o governo comemorou, inclusive, mais de 1000 dias sem nenhum assassinato. Com a violência despencando, tudo mudou. O turismo, que era impensável, explodiu. Em 2019, El Salvador recebia cerca de 1,7 milhão de turistas. Em 2023, o país recebeu 3,4 milhões de visitantes e em 2025 passou de 4 milhões. Ruas que eram controladas por gangues agora têm famílias passeando à noite. El Salvador, o país mais perigoso do mundo, hoje é um dos mais seguros do mundo. Mas essa paz veio com um preço. É aqui que a gente precisa olhar para o outro lado dessa história. A pergunta que todo mundo se faz é: esse resultado justifica o método? O regime de exceção é a base de tudo isso. Com o legislativo inerte e Bukele não conseguindo implementar as mudanças que precisava na velocidade requerida, um pedaço da democracia foi relegado. Para muitos, foi como se El Salvador tivesse trocado a escritura da casa por um sistema de segurança infalível. A casa está segura, mas será que ainda pertence totalmente ao dono? Organizações como a ONU e outras entidades de direitos humanos não param de enviar críticas severas sobre as prisões. Falam em prisões superlotadas, milhares de pessoas presas sem julgamento justo. A crítica é que, para caçar os tubarões, usaram uma rede de arrasto gigante que acabou pegando golfinhos e tartarugas junto. Milhares de inocentes foram levados nesse processo. Inocentes esses que foram depois soltos, uma vez comprovada sua inocência. Segundo o próprio Bukele, numa entrevista que ele deu para Time, tudo na vida tem um custo. E esses pequenos efeitos colaterais fazem parte quando se quer libertar 6 milhões de habitantes. Para alguns, El Salvador trocou liberdade por segurança. E o povo exausto parece ter amado a troca. Bukele foi reeleito em 2024 com uma vitória absurda, com cerca de 83% dos votos, de uma aprovação no seu mandato que nunca baixou de 75%. E agora talvez você esteja se perguntando, daria para fazer isso no Brasil? Bom, a ideia é tentadora, mas as diferenças são gritantes. Tentar aplicar o modelo de El Salvador no Brasil seria como usar um manual de um relógio de pulso para consertar um navio transatlântico. El Salvador tem o território do tamanho de Sergipe. O Brasil é continente. As maras de lá, por mais violentas que fossem, não se comparam à complexidade, ao poder financeiro internacional que gigantes como o PCC e o Comando Vermelho detêm. Fazer um regime de exceção no Brasil também imagino que seria uma loucura pelo tamanho, pelas nossas leis e pela nossa estrutura de poder. Mas quando a gente olha para a economia de El Salvador, ela dobrou de crescimento, que estava na faixa de 2% na década passada e hoje figura na faixa de 4% ao ano. E que ainda não é o crescimento pujante e robusto como o Bukele afirma querer buscar. O Índice de Complexidade Econômica, ECI na sigla em inglês, que mede a complexidade da economia em termos de diversificação, coloca El Salvador na posição 59 de 145 países analisados, somente 3 posições atrás do Brasil. Quando olhamos a pobreza, é notório que ela diminuiu, mas ela ainda é enorme. A verdade é que a última fase do plano de Bukele trará grandes saltos nas próximas décadas, quando essa geração atual estiver ingressando no mercado de trabalho, abrindo seus negócios e assim por diante. Como fizeram outros países asiáticos, a exemplo da Coreia do Sul, Taiwan e a Singapura. E o que El Salvador nos ensina, sem dúvida, é que segurança é a base de tudo. É o alicerce de uma casa. Sem um alicerce firme, não há confiança, não há investimento, não há futuro. A jornada de El Salvador é uma história insana e extremamente polêmica. Um país que estava literalmente destruído, entregue ao crime e às gangues, tornou um remédio muito amargo e viu a segurança melhorar absurdamente, mas pagando um preço em liberdade que muita gente talvez ache caro demais. Enquanto isso, o Brasil parece tratar a violência como uma doença crônica.
A gente se acostumou com a dor, acha normal ter medo e toma analgésicos que aliviam os sintomas, mas nunca curam a causa. A história de El Salvador não é uma receita, mas ela nos obriga a fazer as perguntas difíceis. Até onde a gente iria para ter paz? Qual o limite entre segurança e liberdade? O Brasil precisa de uma solução tão drástica ou ainda tem outra saída mais leve? Obviamente não tem resposta fácil para problema difícil. O que está claro é que não fazer nada não é uma opção. Ficar parado também tem um custo e a gente paga com vidas, com sonhos destruídos, com um país inteiro que vive com medo e avança num ritmo muito aquém do que poderia. Para quem tiver curiosidade de conhecer a transformação documentária de El Salvador, no canal do Brasil Paralelo tem um material muito rico em detalhes que vocês podem ver de graça aqui no YouTube para ver como que foi executado esse plano e como é que vive a população de lá hoje. Eu deixarei o link do vídeo aqui na descrição. E agora eu quero ouvir de você. O modelo de El Salvador é uma inspiração para o Brasil? Você abriria mão de um pouco de liberdade para ter mais segurança? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você curte esse tipo de análise, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima semana.